no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma semana movimentada nos bastidores políticos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abre a segunda-feira com uma reunião com os líderes partidários na Câmara Federal. O governo tenta uma maior aproximação com o Congresso Nacional após as polêmicas e as restrições aos recursos das emendas parlamentares ao orçamento da União. Quem chega conosco agora com mais informações é o repórter Sátrio Salles. A semana começa com uma agenda agitada em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou os líderes dos partidos na Câmara para uma reunião nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto. Lula tenta neutralizar o descontentamento entre os deputados e senadores com a restrição às emendas parlamentares. Coube ao líder José Guimarães a missão de mobilizar os líderes de bancadas para o encontro com o chefe do Executivo. As articulações para maior aprimoração entre o Legislativo e o Executivo acontecem em meio às tensões sobre o futuro das emendas impositivas ao orçamento da União. Representantes do Legislativo, Judiciário e Executivo chegaram a um acordo sobre a liberação dos recursos das emendas parlamentares. Os deputados e senadores querem um fluxo normal das verbas orçamentárias, principalmente nessa fase de campanha eleitoral, em que todos querem fortalecer os aliados na disputa pelas prefeituras. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Vamos continuar sobre esse assunto, Sátiro Salles, porque gestores municipais das 184 cidades do Ceará estão na expectativa sobre o desdobramento desse conflito, que já tem uma porta aberta para a solução do impasse em relação à liberação das verbas orçamentárias para os municípios. E aqui no Ceará, claro, muitos esperam esse dinheiro para tocar obras pelas prefeituras, mas sobre esse assunto tem mais um capítulo. A Secretaria do Tesouro Nacional adotou novos códigos para maior transparência na aplicação dos recursos das emendas parlamentares ao orçamento da União. Essa medida vale para 2025, mas já entra como alerta da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, como conta agora o repórter Carlos Alberto. A Secretaria do Tesouro Nacional publicou por meio de uma portaria novas regras sobre a aplicação dos recursos de emendas parlamentares ao orçamento da União de 2025. De acordo com o Tesouro Nacional, a medida aprimora o controle e a transparência na execução orçamentária, especialmente em relação às transferências da União decorrentes de emendas parlamentares. Foram adicionados mais 2 códigos de acompanhamento da execução orçamentária atinentes às emendas parlamentares individuais e de bancada. Segundo a CNM, Confederação Nacional de Municípios, os códigos estão associados às fontes de recursos para identificar as vinculações legais existentes. Funcionam como um mecanismo integrador entre a receita e a despesa de forma completa e permitirão o rastreamento das verbas de emendas de comissão e de relator. Para a CNM, a solução encontrada para o impasse, com criação de códigos específicos, pode resguardar os gestores municipais, além de promover mais transparência e controle. A portaria do Tesouro Nacional foi publicada após as restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal à liberação de emendas parlamentares sem transparência. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. São 2 assuntos trazidos pelo Sátrio e pelo Carlos Alberto, jornalista Beto Almeida, que desperta a atenção entre os gestores municipais do Ceará e tem repercussão na vida de milhares de cearenses. Afinal, quando tem dinheiro que sai do orçamento da União para as prefeituras, a população é beneficiada ou deve ser beneficiada com essas obras e ações realizadas pelos municípios com esses recursos das emendas parlamentares. A semana começa com essa agitação fervilhando nos bastidores políticos, porque
esse conflito sobre as emendas parlamentares ainda deixa um certo ranço entre líderes de bancadas e os coordenadores políticos do governo federal e também um receio sobre essas medidas ou possíveis medidas mais duras do Supremo Tribunal Federal em direção ao Congresso Nacional, com restrição, repito, à liberação de recursos das emendas parlamentares sem transparência. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Eu imagino, Luciano, que essa reunião desta segunda-feira, começando a semana, onde o presidente Lula tenta aí colocar um fogo brando, uma água um pouco nessa fervura da insatisfação que ainda rola por parte de deputados e senadores nas mudanças que ocorreram na questão das emendas PIX, todas as emendas, porque na realidade todas as emendas de relator também entraram, né, no rol, as emendas também de comissão, ou seja, elas estão suspensas por enquanto. Aí houve aquele acordo da semana passada, na terça-feira, entre o ministro Flávio Dino com os presidentes das duas casas, Câmara e Senado. No entanto, Luzenor, na última sexta-feira, já encerrando a semana, fechando a semana, o ministro Flávio Dino veio, então, com algumas outras propostas que muda um pouco aquele cenário do que ficou acertado no início da semana passada, que vai entrar nessa pauta de reunião de hoje do presidente Lula. E o que é isso? O ministro Flávio Dino quer mais transparência ainda no que ele chama de rastreabilidade dessas emendas. Ou seja, ele está pedindo à Controladoria Geral da União, Zenor, uma proposta que dê ainda mais publicidade sobre as informações referentes às emendas de comissão e as emendas de relator. O que isso implica necessariamente, Luzenor? Implica que ele quer medidas de como identificar os repasses vindos das emendas de relator e também, Luzenor, das emendas de comissão a partir já do exercício financeiro, não é mais para esse ano, tá? Mas já a partir do exercício financeiro do orçamento de 2025. E se isso não acontecer, ele diz o seguinte: pode haver o impedimento da execução desses recursos. Ou seja, se essas emendas não estiverem identificadas, para onde é que está indo, ou seja, fazendo a rastreabilidade, fazendo a transparência, o relator, ou seja, o parlamentar que deu entrada, que apresentou, aliás, o autor da proposta dessas emendas, ele poderá não ter as emendas liberadas. E aí sim, você me imagina o quanto que isso deve ter ainda irritado um pouco mais essa relação, porque os deputados e senadores avaliam que após aquela reunião, muita coisa avaliando depois, eles acreditam que a queda de braço, como o termo que você utilizou, acabou que não foi tão positiva para eles. Parece-me, Beto Almeida, que o Legislativo incorporou os efeitos dessas decisões do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de respaldar o acordo entre os poderes para dar mais transparência às emendas parlamentares. O Congresso Nacional deve recorrer à Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2025 e a uma proposta de emenda à Constituição PEC. Relator da LDO, que define as bases do orçamento, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirma que deve incorporar ao texto regras para mais transparência às chamadas emendas PIX. Outras questões, como por exemplo, o montante do orçamento destinado às verbas parlamentares, como as individuais e as de bancada, vão depender de alteração da Constituição Federal. Aí o senador Confúcio Moura diz o seguinte: sobre as emendas PIX, creio que elas deverão ser apenas para investimento. Nominando quem é o autor da emenda, provavelmente uma conta em separado da conta única municipal e com rastreabilidade, transparência e prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, segundo Confúcio Moura, ficará mais fácil. Então, ou seja, Beto, os parlamentares entenderam ou estão incorporando ou sinalizando. Neste final de semana teve conversa sobre essas mudanças no texto da Lei de Diretriz Orçamentária, justamente para dar mais transparência aos recursos das emendas parlamentares. Agora, Luciano, a gente tem que colocar aqui o seguinte: olha, é como se fosse assim, a gente trata dessa questão política, mas que ela tem um reflexo real em cada cidadão, aqui mesmo para os nossos municípios cearenses, para os cidadãos cearenses, porque essas emendas, na realidade, elas serão transformadas em obras que trarão impacto para qualquer município, não tenha dúvida disso. Então, eu considero, Luciano, que o Supremo Tribunal Federal conseguiu mexer numa ferida, mas é uma ferida que precisa realmente ser tratada e com jeito, por
Por quê? Porque se não houver transparência, da forma como vi, e eu nem estou questionando aqui a questão do aumento do poder de decisão do Congresso em relação ao orçamento. Eu não acho isso, de fato, o lado ruim, não. O que eu acho, na realidade, ruim, o que vinha até então, era a falta de transparência, o que você não sabia o que acontecia com essas emendas, por que, onde que elas estavam sendo aplicadas, quem havia sido liberado. Então, o que está em jogo agora é, na realidade, essas medidas de transparência. Essa história de criar uma conta à parte do Tesouro Único Municipal é muito bom, Luzenor, porque você consegue fazer a rastreabilidade do dinheiro sabendo para onde é que ele foi. Estamos falando, Beto, sobre pelo menos 50 bilhões de orçamento Exatamente. da União com recursos sugeridos pelos deputados federais e senadores por meio das emendas parlamentares. E para você, ouvinte internauta que nos acompanha no Ceará, os municípios cearenses e o estado são beneficiados em 2024 com pelo menos R$1 bilhão, somando todos os tipos de emendas. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos falar sobre essa operação do INSS, o pente fino que vem sendo aprofundado nesta semana. Muitos outros cearenses serão chamados também para prestar contas e até o momento de 100 mil benefícios analisados, o INSS já suspendeu pelo menos 45 mil auxílios doença. E ainda, Beto Almeida, as mudanças feitas pela Câmara dos Deputados, dizendo que isso resultou, sabem que? Na elevação do IVA, o novo imposto da reforma tributária, que isso vai pesar, claro, no bolso de todos nós brasileiros. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.